Oi, eu sou o professor Carlos de Matemática. A gente está aqui para começar uma série de vídeos sobre a história dos quadrinhos e do mundo nerd em geral, tá bom? Nesse nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre o início de tudo. De onde surgiu essa coisa de história em quadrinhos, quem foram os primeiros, quem é considerado assim um pioneiro, quem é o primeiro super-herói. E a gente vai começar falando sobre dois personagens que são da do século XIX ainda, tá? É um personagem francês que ele foi publicado pela primeira vez em 1830, ele surgiu lá na década de 30 do século XIX. E ele mostrava a história de uma pessoa que era assim, daria uma novela muito bacana hoje em dia. E era um jovem senhor que tinha um caso e ele depois ia parar na cadeia e ele toda semana tinha uma reviravolta. E é tido como a primeira história em quadrinhos do mundo. Se bem que um outro personagem depois, lá mais pro final do século XIX, chamado Yellow Kid, que vai aparecer também para vocês aí, ele também entra na disputa de primeiro personagem, primeira história em quadrinhos. Por quê? O Yellow Kid, ao contrário desse outro Wilkes de Bois, aí ele tinha balões, ele tinha pela primeira vez balões em que os personagens conversavam entre si, né? E o próprio Yellow Kid, ele tinha uma característica muito bacana, que é assim, ele foi criado por Richard Felton e ele apareceu pela primeira vez num jornal chamado New York World, que o dono dele era um cara chamado Pulitzer, que depois vai dar nome, né, para um prêmio muito famoso que é em termos de jornalismo, que é o prêmio Pulitzer. E esse Yellow Kid, ele aparecia com... ele era um menino de um gueto, assim, morava dentro de um beco lá. Ele tinha só uma camisola amarela, pés descalços, ele era careca também, dentuço, coitado. E ele trazia dentro das histórias dele, escrito na camisa dele, o menino nunca falava. Mas na camisola dele tinha frases que eram críticas sociais. Então esse gibi, ou essa tirinha, na verdade, que era tiras diárias depois dominicais, ele tinha essa questão de fazer sempre críticas na camiseta do menino, né? E o menino mesmo nunca falava, mas as pessoas em volta dele falavam, e tinha os personagens recorrentes. É por isso que a gente vai dizer que é uma história em quadrinhos. E ele foi disputa comercial, depois o Richard Felton, ele leva o personagem para um outro jornal, e aí o dono, o Pulitzer, manda vir uma outra equipe criativa, e daí ao mesmo tempo a gente tinha em dois jornais, então, o menino sendo publicado. E outra novidade do Garoto Amarelo, pela primeira vez as tirinhas dominicais tinham cores, e daí por que escolheram amarelo? Porque era uma cor barata para fazer na época, e chamativa. Então foi uma novidade também nessa questão. Ele deixou de ser um quadrinho só puramente preto e branco para virar um quadrinho colorido. Tá? Depois disso, no século XX, começam a surgir várias histórias chamadas pulps, ou pulps, né? Pulps vem de polpa, que eram revistas feitas com papel muito barato, polpa de celulose, né? É um papel muito barato, que é o que teria assim, mais ou menos igual que tem hoje em dia, por exemplo, ou até certo tempo atrás, que era as polpas de papel jornal, né? Esse papel que amarela muito fácil com o tempo. Então esse papel aqui é o papel mais barato que tem. E os pulps, lá antigamente, no começo do século XX, eles eram feitos com esse papel. Só que assim, era uma leitura rápida, uma leitura descartável, porque os gibis eram muito descartáveis. Não era gibi, na verdade, perdão, era livro. Esses livrinhos, esses romances eram muito descartáveis, assim. Então o cara comprava, era baratíssimo, comprava ali e jogava fora. Galera, hoje em dia esses pulps, se eles estivessem ainda por aí, porque se perderam, eles valem muito dinheiro. Eles valem tipo milhões de dólares em leilão. Por quê? Porque quase não tem mais. Quem tem não vende de jeito nenhum. E nesses pulps aí começaram a surgir personagens que a gente conhece até hoje, né? Surgiram lá personagens como o Tarzan, o Zorro, o Conan, né? Que a gente conhece depois com os filmes da Marvel. Eles surgiram todos nesses pulps aí. A gente pode fazer depois um vídeo só com heróis pulps que foram surgindo.
Então esses caras, assim, no começo do século XX, começaram a surgir os pulps e foram migrando, esses personagens foram migrando para histórias em quadrinhos, tá? Entre eles, pode citar, assim, dois muito famosos, né? Vai aparecer para vocês aí, o Terry e os Piratas, que surgiram primeiro em histórias de pulps, depois migraram para tirinhas de jornal, onde eles foram publicados até 1970, por aí, e ganharam revistas em quadrinho, tá? Esse Terry e os Piratas, que foi criação do cara chamado Milton Caniff, ele começaram em 1934 a ser publicado como histórias em quadrinhos, e os desenhos dele chamavam muita atenção, porque eram desenhos muito rebuscados. O menino, o Garoto Amarelo, que eu falei agora há pouco, lá, e o Becos do Bois, eles eram desenhos mais caricatos, assim. Mas a partir da década de 30, a gente começou a ver os caras preocupados muito com a questão artística, enquadramento, proporção do corpo. Nós vamos ver surgir ali realmente grandes desenhistas, que até hoje são reverenciados, né? Eles surgem nas páginas desses pulps aí e migram depois para as histórias em quadrinho, tá? Eu trouxe dois deles para mostrar para vocês hoje, e um deles, assim, só que assim, são gibis que não são, não tem os gibis originais. Vai aparecer aqui para vocês no vídeo links com as artes originais, tá? O que eu trouxe para mostrar, por exemplo, assim, são edições atuais de personagens daquela época, que a gente vai passar a chamar de época da Era de Ouro dos quadrinhos, que são onde surgiram os personagens mais icônicos que a gente possa imaginar, tá bom? Vou falar de um deles muito hoje, mas eu quero falar de um que surgiu no pulp, depois migrou para a história em quadrinho, que é o Sombra. O Sombra é muito legal, porque assim, ele surgiu na verdade nos pulps, mas nas rádios. Esse personagem aqui, então assim, tinha um programa de rádio. Naquela época, lá, 1930, não tinha TV nas casas, então o que as pessoas faziam? Se reuniam à noite para escutar radionovelas. E assim, era a galera toda, assim, família inteira, pai, mãe, filhos, escutando rádio, histórias de rádio, tipo radionovela. E o Sombra, ele fazia parte de um programa, de uma dessas rádios, e assim, ele inicialmente era um narrador, mais ou menos igual o Sombra do Ratinho faz, tá? Só que esse cara que ele narrava, o personagem, aparecia narrando as histórias de terror, novelas de terror. E daí o que acontece? A voz dele era uma voz muito assim, tenebrosa. A risada, uma risada assim, tipo, muito horrorosa, assim. As crianças ficavam com medo só na risada dele. E com o passar do tempo, começaram a chegar cartas na rádio, assim, faz uma telenovela do Sombra, uma radionovela do Sombra, né? E aí fizeram. E daí o Sombra surge como personagem. Tanto que assim, galera, uma das coisas que é muito bacana, você pode colocar no YouTube depois, tem essa risada do Sombra. E o personagem é assim, ó, ele tem um sobretudo preto, uma echarpe vermelha cobrindo a boca dele, um chapéu na cabeça, tá? Só aparece os olhos dele assim. Então, todo mundo tinha uma frenesia assim, que tinha daí a história do Sombra. E a voz dele era muito assim, marcante. E é um personagem então, que saiu das rádios, dos pulps e virou quadrinho. Então esse quadrinho aqui, ó, é o quadrinho atual, tá? Dele. Vou ver lá o personagem, né? O Sombra, ele não é considerado um super-herói, nem, na verdade, assim, muitos tinham alguns poderes extraordinários, assim, até ali, comecei na década de 30, 40, você vai ver o Fantasma, ele tinha uma força maior do que um ser humano normal, né? Você vai ver lá, por exemplo, ó, o heróis como Dick Tracy, né? Que eram detetives, tinha muitas histórias de detetives naquele comecinho lá, esse aqui também não é original, mas são reimpressões de Tracy. Você vai ver heróis que são tecnológicos, como o Flash Gordon. Você pode fazer depois, cara, dá só um programa só do Flash Gordon. Porque nesse gibizinho do Flash Gordon aqui, por exemplo, tinha coisas que foram aparecer décadas depois. Videochamada, celular, foguete. Então os caras da década de 30 já sabiam o que acontecia. Mas eram seres humanos normais. Até que dois jovens adolescentes, chamados Jerry Siegel e Joe Shuster, publicaram um fanzine, que era uma revista que eles mesmos faziam,
um personagem que tinha superpoderes. E eles chamaram esse personagem de Superman, que no início era para ser um vilão. Na cabeça deles, nessa primeira publicação, o Superman seria um vilão que usava seus superpoderes de telepatia para controlar a humanidade, e assim ele seria o imperador da humanidade. Eles pensaram nisso em 1934. E eles chegaram a publicar no fanzine deles. Esse fanzine, vai aparecer a imagem aqui para vocês do fanzine. Ele hoje em dia talvez seja o item mais raro e mais cobiçado pelos colecionadores. Porque era uma coisa feita tipo em casa, no quintal de casa. E ali surgiu a ideia do Superman, né, que no Brasil chama de Super-Homem há muito tempo. E aqui eu tenho, daí alguns anos depois, em 1938, eles resolveram mudar e transformar o Superman de vilão em herói. E transformar também os poderes dele. E aqui tem a capa do primeiro Action Comics, que é o número 1. Tá? Essa aqui, claro, que é uma reimpressão. No Brasil foram anos depois, né, que ele apareceu. Não muitos. Ele foi publicado no Brasil acho que em 1940 já. Já tinha publicações do Superman no Brasil. Mas essa é a reimpressão da capa original do gibi que o Superman surgiu. Por que esse cara aqui é importante? Você pode não gostar dele, tipo assim, não gosto do Superman. Ele é considerado o maior de todos os super-heróis. Gostando você ou não, esse cara é o maior de todos os super-heróis, porque ele é o primeiro super. A capa dele, quando ele foi impresso, ninguém nunca antes tinha feito algo assim. Ninguém nunca tinha pensado em fazer um cara levantar um carro. As pessoas na época ficaram igual os personagens aqui assim, ó. Vocês conseguem chegar aí, depois eu mostro melhor. Com a mão na cabeça. Isso foi uma revolução. Assim, algo extraordinário, porque pela primeira vez eles colocaram um cara com umas forças sobre-humanas. Ele podia, na época, assim, ele não podia voar nos primeiros gibis, depois que ele foi ganhando poderes. Mas ele podia saltar mais que um prédio. Então ele pulava mais alto que um prédio. Ele corria mais rápido que um trem, que naquela época era algo muito, muito veloz. Ele era a prova de balas. Ninguém nunca tinha pensado nisso. Então, quando o Superman surge, na década de 38 ali, inclusive daqui a pouco ele vai fazer 100 anos, ele é um personagem que nunca ninguém tinha imaginado. Algo assim, tá? Então, ele é revolucionário por causa disso. E ele dá origem à Era de Ouro dos super-heróis. Depois dele vem uma esteira muito grande. O Batman, por exemplo, é um ano depois, o Batman é de 39. Tá? Então, ó, o Batman vem um ano depois, o Robin vem um ano depois. O Robin, inclusive, é o primeiro dos ajudantes femininos dos super-heróis. Tá? Esse aqui é a reprodução de vida estreia do Robin. Mas então assim, galera, quando o Superman surge, atrás dele vem uma esteira de personagens com superpoderes. Vem Lanterna Verde, vem Spectro, vem na Marvel, vem Capitão América, vai vir depois Namor, Tocha Humana, tudo por causa desse cara aqui, ó. E daí todo mundo queria criar alguém super poderoso. E aqueles personagens que eu falei para vocês agora há pouco ali, o Sombra, né, o Flash Gordon, eles vão perdendo um pouquinho essa popularidade com o tempo. Quando o Superman surge, ele vende mais de 2 milhões de gibis por mês. Isso é algo inimaginável para a época. Até para hoje em dia, na verdade, ainda é. Tá? Bom, esse foi o nosso primeiro episódio da Carlãoteca. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou tentar, assim, nas próximas, mostrar mais coisas para vocês. E fiquem atentos, tá? Com novidades aqui no nosso canal, no YouTube, no Spotify, na rádio, na TV Modelo. Tá bom? Valeu, galera.